O aprendizado automático, ou também aprendizado de máquina, em inglês Machine Learning, é um subcampo da engenharia e da ciência da computação que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria de aprendizado computacional em inteligência artificial. Em 1959, Arthur Samuel definiu o aprendizado de máquina como o, abre aspas, campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Fecha aspas. O aprendizado de máquinas explora o estudo e construção de algoritmos que podem aprender de seus erros e fazer previsões sobre dados. Tais algoritmos operam construindo um modelo a partir de inputs amostrais a fim de fazer previsões ou decisões guiadas pelos dados, ao invés de simplesmente seguir inflexíveis e estáticas instruções programadas. Enquanto que na inteligência artificial existem dois tipos de raciocínio, o indutivo, que extrai regras e padrões de grandes conjuntos de dados, e o dedutivo. O aprendizado de máquina só se preocupa com o aprendizado indutivo. Essa é a explicação formal sobre o que é Machine Learning, DS. Agora eu vou traduzir para você para um português mais claro e mais direto. Machine Learning é a arte de programar computadores que aprendem através de dados sozinho, sem escrever regras explícitas. Ou seja, eles aprendem através da análise e identificação de padrões de dados históricos. Quer saber mais sobre essa ferramenta fantástica chamada Machine Learning? Então fica comigo até o final desse vídeo e se inscreve no canal, poxa. Se você acha que eu estou te ajudando de alguma forma com os vídeos que eu estou publicando aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, se você também me ajuda a criar mais vídeos sobre ciência de dados. O segredo para entender Machine Learning é entender o tal do raciocínio indutivo. Como a própria definição mostra, o raciocínio indutivo ela extrai regras e padrões de grandes conjuntos de dados para criar o que a gente chama de features. Essas features elas caracterizam um objeto ou um fenômeno. Então, o segredo do aprendizado indutivo é essa extração de características. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender um pouco mais claro sobre como é que funciona essa extração de features que caracteriza aí objetos e até mesmo fenômenos, tá? Eu vou usar aqui um recurso computacional chamado iPad, onde eu vou pegar aqui uma página em branco e vou desenhar algo, fazer alguns desenhos para tentar te explicar um pouco mais sobre o raciocínio indutivo. Vou escolher aqui uma caneta, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o raciocínio indutivo. Eu tenho certeza que você já fez raciocínio indutivo desde quando você era criança. Talvez não deram esse nome para você, mas você já sabe fazer raciocínio indutivo, porque nós, seres humanos, fazemos isso o tempo todo. Para explicar isso, vou fazer aqui um desenho. Vou utilizar das minhas artes, com desenhos, para poder explicar para você como é que funciona o tal do raciocínio indutivo. Então, vamos imaginar que você vê um objeto desse aqui, certo? Ou na rua, ou estacionado em algum lugar. Só que ninguém deu o nome para você desse objeto, tá? Você está vendo esse objeto aqui, você não sabe o que esse objeto significa, mas você consegue extrair características ou você consegue caracterizar esse objeto a partir do que você está vendo dele, né? Então, por exemplo, quando você olha para esse objeto aqui, o que você pode extrair de características? Bom, você pode extrair que ele possui, por exemplo, 2 ou 4 portas. Então, você viu alguns objetos desse que tem 2, outros já tinham 4 portas, né? Você pode observar que ele tem 4 rodas, né? Uma coisa que você consegue observar, ele anda sobre essas 4 rodas, né? Existem outros também que possuem, né? Ou, na verdade, esse objeto que você está vendo possui um motor. Então, se você abre o capô, você vê um motor, né? Você vê também de 4 a 6 vidros. Então, os vidros que impedem, né, com que o ar entre em contato com a pessoa que está ali dentro. Você consegue observar também 4 faróis, né? Existem objetos que você observa aqui que tem mais de um farol. E assim você consegue extrair características que são palavras que conseguem caracterizar aquilo que você está enxergando. E essas características elas não precisam necessariamente ser só físicas, elas podem ser comportamentais também. Então você pode observar que esse objeto ele se desloca de um ponto A para um ponto B. Então ele tem uma certa velocidade, ele tem um certo comprimento, ele tem uma certa altura do chão, né? Ele tem uma certa cor, ele tem um certo cheiro, ele tem uma certa disposição dos objetos. Tudo isso são features, tudo isso caracteriza esse objeto, né? Você não sabe o nome dele, mas você consegue entender esse objeto ou imaginar ele se uma pessoa descrever ele para você. Então imagina que chegue uma outra pessoa e comece a descrever,
né, um certo objeto que ela não sabe o nome, mas através das características você consegue dar um nome para isso. Não é exatamente isso que a gente faz quando a gente esquece alguma coisa? Quando você esquece o nome de alguém, por exemplo. Você não começa a descrever essa pessoa e a pessoa fala, é fulano de tal. Ou quando você vai dizer para uma pessoa um objeto novo que você viu, ou um certo comportamento que você observou, você começa a descrever isso, né? Começa a descrever aquilo que você está observando, e aí a pessoa vai indutivamente, ela vai dizer o que é, vai dar um nome para aquilo que você está descrevendo. Então, o raciocínio indutivo, ela tem esse pressuposto de você conseguir olhar para o objeto, extrair características, e quando você diz essas características, você descreve esse objeto para uma outra pessoa, ela consegue dar um nome para aquilo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você olhe um outro objeto também, que ele é até meio parecido com esse primeiro aqui, mas por algum motivo ele tem algumas características diferentes. Como, por exemplo, esse aqui ficou mais feio, ó. Então, ele vem aqui assim, né? Depois ele faz isso. E aí, ele vem aqui e faz isso aqui. Aqui tem uma roda, aqui tem outra roda, aqui tem outra roda. E aí, você vê que tem uma parte que faz assim e uma outra parte, que faz desse jeito aqui, né? Então, beleza. Então, quando você olha esse objeto, né, na rua, você também consegue extrair características dele. Como, por exemplo, esse objeto aqui, ele já tem uma porta. Né, uma única porta. Esse objeto aqui, ele já tem de 6 a 8 rodas. Né, não tem mais 4 igual ao objeto anterior. Ele tem agora muito mais vidros. Então, vai de 15 aí a 20 vidros, ou até mais. Né, depende do objeto que você observa, tem muito mais vidros. Ele também tem um motor, né, um único motor, e também tem ali 4 faróis. Então, observe que esses dois objetos, eles se parecem em algum momento quando a gente compara as suas características. Então, eles têm portas, mas em quantidades diferentes, eles têm vidros em quantidades diferentes, né? Eles têm pneus, rodas também em quantidades diferentes, eles têm um comportamento parecido, né? Ambos se deslocam do ponto A para o ponto B numa certa velocidade, eles têm os seus tamanhos, então eles têm as mesmas características, porém os valores são diferentes. E quando a gente tem esses valores diferentes, a gente pode criar algumas regras. E essas regras vão dar nome para esses objetos. Então, por exemplo, eu poderia criar alguma regra que diria o seguinte, né? Se tem, por exemplo, aqui, né? Se tem uma porta, eu poderia dizer que é um ônibus, né? Então, por quê? Porque porta é uma característica que ela é bastante diferente dos dois objetos. Então, a grande maioria desse objeto aqui de baixo, que eu estou dando o nome de ônibus, tá? Poderia ser qualquer nome. Poderia ser, sei lá, Meigaron, né? Então, esse aqui é o Meigaron e o de cima é o Joaquim. Então, são nomes que eu dou para esses objetos, poderia ser qualquer nome, né? O nome, ele não tem uma descrição das características. Ele é só um nome que representa todas as características para facilitar a minha comunicação. Então, imagina toda vez que eu tiver que falar para uma pessoa assim, você vai lá pegar o 4 rodas, 3 vidros, 2 portas. Então, fica muito mais difícil a minha comunicação. Então, eu agrupo esse conjunto de características e dou um nome para isso. Esse nome aqui é o nome ônibus, tá? Por exemplo, então, eu poderia pegar essa característica que ela é realmente discrepante, né? Ela difere realmente um objeto do outro. Então, um ônibus sempre vai ter uma porta e um carro sempre vai ter mais que 2 portas. Né? Uma característica que também faz com que eu discrimine esses dois objetos é, por exemplo, o número de rodas. Então, se tem, né, 4 rodas, isso aqui vai ser um carro. Então, mais um nome que eu dei para esse conjunto de características aqui que caracterizam esse carro. Porque, mais uma vez, as rodas, elas realmente são uma característica que diferencia uma coisa da outra. Todos os carros vão ter 4 rodas e todos os ônibus vão ter muito mais do que 4 rodas, por causa que fisicamente eles são diferentes. Um é muito maior do que o outro, carrega muito mais peso, portanto tem que ter muito mais apoio ali de rodas. Então, sempre quando eu olhar um objeto que tem muito mais do que 4 rodas, eu quase que seguramente posso dizer que aquilo é um carro. Então, tem algumas características que a gente chama de características explicativas, que são aquelas coisas que explicam, né, os dois objetos e fazem com que eu consiga discriminar essas duas coisas. Então, essas características são características discriminantes. São características que eu consigo
olhar para elas e elas sozinhas ou combinadas, elas conseguem me dar um nome de carro ou de ônibus. Só que também eu tenho outras características que elas são meio um ponto cinzentado, né? Ou seja, eu tenho tanto em uma quanto na outra. Alguns se parecem, outras são diferentes. Então, por exemplo, 4 faróis. Vamos imaginar que os faróis eles sejam 4 faróis no carro. Às vezes tem 5 faróis, que é aquele farolzinho lá em cima. E o ônibus ele tenha sempre 5 faróis. Então, alguns carros, no quesito de farol, ele vai se parecer com o ônibus. E o ônibus, no quesito de farol, ele vai se parecer com o carro. Então, eu tenho algumas características aqui que são nebulosas, ou seja, eu tenho tanto para umas quanto para outras. Elas, sozinhas, não permitem com que eu consiga discriminar um ônibus de um carro. Então, elas são combinadas com outras características que também são ali duvidosas, e a combinação dessas características faz com que eu consiga discriminar, por exemplo, um ônibus e um carro. Então, esse é o raciocínio indutivo. É você olhar para um objeto e você extrair características. Algumas dessas características vão ser altamente discriminantes, ou seja, ela sozinha consegue discriminar um objeto de outro, e tem outras características que não são 100% discriminantes, onde eu tenho tanto exemplos de um objeto com essas características quanto o outro. Então, muitas vezes eles vão se confundir, mas com a combinação dessas features que se confundem, eu consigo criar uma seleção, né, uma separação aqui que discrimine mesmo um carro de um ônibus. Então esse aqui é o raciocínio indutivo, é isso que a gente faz para separar realmente esses dois objetos. E aí o treinamento, né, de um algoritmo de machine learning, ele passa exatamente por esse processo. Então eu preciso criar aqui o que nós chamamos de elementos de treinamento. Esses elementos de treinamento é exatamente esse processo indutivo que eu acabei de descrever para você. Então, eu vou ter agora uma tabela aqui, né, como se fosse uma tabela do Excel mesmo, que tem várias colunas aqui e tem linhas, né? O que tem nessa tabela aqui, ó? Essas minhas linhas, elas são exemplos. Nós chamamos de instâncias ou de exemplos. O que são os exemplos? São quantos carros eu vejo, né, na rua. Então, por exemplo, esse aqui, ó, essa linha corresponde a um veículo, que eu não sei realmente se é um carro ou se é um ônibus. Essa segunda linha corresponde a um outro veículo. Essa terceira linha, um novo veículo. Essa aqui, um outro veículo. Essa aqui, um outro veículo. Então, as minhas linhas são os exemplos, ou seja, são os veículos que eu estou observando, extraindo a característica. E as características que são extraídas, elas são colocadas aqui nas colunas. Então, nas colunas eu tenho as características. Então, quais são as características? Número de porta, número de rodas, quantidade de faróis, números de vidro, número de assentos, motor, portas, tamanho, largura, altura do chão, né, capacidade de performance com gasolina, né? Então, quantos quilômetros consegue fazer com 1 litro de gasolina. Então, tudo isso são características que me permitem separar um carro de um ônibus. Algumas delas são altamente discriminantes, então somente com ela eu consigo separar o que é o carro e o que é o ônibus, mas algumas elas se confundem, porque a característica ela acontece em ambos os objetos. Então eu tenho que ter uma combinação maior dessas características para que eu consiga separar um objeto de outro. Então isso aqui é o que a gente chama de conjunto de treinamento. Então é o famoso conjunto de treinamento. Mas lembre-se que no aprendizado indutivo, eu preciso ter aqui uma coluna que contenha o nome dos rótulos. Ou seja, esse agrupamento de características que eu estou aqui olhando, qual é o nome dessa característica, né? Qual é o nome desse agrupamento? Então, por exemplo, essa primeira linha aqui pode ser um carro. Essa segunda linha aqui pode ser um ônibus. Essa terceira linha também pode ser um ônibus. Essa quarta linha aqui pode ser um carro e assim por diante. Então, esses rótulos são os nomes que eu dou para esse conjunto de características observadas. É como se eu estivesse sentado numa cadeirinha, observando todos os ônibus e todos os carros que passam na minha rua. Sempre que um carro passar, eu anoto as características dele e vou guardando isso numa planilha de dados. Com o tempo, eu vou ter um monte de exemplos aqui com várias características. E essas características elas são, né, altamente discriminantes ou não, só que combinadas
elas conseguem fazer com que eu discrimine, com que eu separe o objeto ônibus do objeto carro, por exemplo. Então, isso aqui é o que a gente chama de treinamento dos algoritmos. Então, esse elemento de treinamento aqui, eles servem para treinar, né, algoritmos de machine learning. Algoritmos de machine learning. Então, sempre quando eu vou treinar um algoritmo de machine learning, eu preciso desses elementos de treinamento. Eu preciso de uma tabela com características nas colunas e as linhas que representem os exemplos. E eu preciso de uma coluna chamada rótulo com um nome que resume, né, esse conjunto de treinamentos que separa esses dois objetos. Tá? Então, esse aqui é o raciocínio indutivo. É assim que a gente treina, a gente ajuda a treinar os algoritmos de machine learning. E é legal observar que a gente faz isso desde pequeno. Então, quando nós estamos, por exemplo, na fase ali de aprendizagem, ou na fase de criança, de bebê, de nenê ainda, né, a gente não sabe falar, mas a gente está observando muitas coisas através dos nossos sentidos. Então, a gente está olhando, a gente está sentindo, a gente está observando o barulho de coisas ao nosso redor. Os nossos pais têm o papel de dizer para a gente o nome desses rótulos. Então, eu estou no colo da minha mãe, né, eu vejo um objeto passando, eu não sei exatamente o nome daquele objeto e também não sei o nome das características. Mas com a minha visão, eu consigo observar o shape, né, o comprimento, a largura, o movimento daquilo. E aquilo vai entrando nos meus sentidos e, de repente, a minha mãe diz, olha, um carro passou. E aí o meu cérebro associa esse rótulo chamado carro, aquele conjunto de características observadas através dos meus sentidos e cria conexões neurais na minha cabeça para formar os padrões. Então, esses padrões são identificáveis. Toda vez que eu olhar para um objeto, né, eu, bebê, olhar para um objeto e reconhecer aquelas características, eu vou lembrar que aquilo é um carro. Talvez eu não consiga transmitir verbalmente, porque eu ainda não aprendi a falar, mas eu sei, meu cérebro já aprendeu que aquele conjunto de características físicas, audíveis, ou seja, eu ouço o barulho do carro, tudo aquilo constrói para mim um objeto chamado carro. E eu vou montando então as minhas conexões cerebrais e dando nomes a essas características observáveis através dos rótulos que minha mãe me disse que aquilo é. Por isso que as crianças, na fase inicial, é muito mais fácil aprender inglês, porque elas olham para um livro e elas não necessariamente precisam rotular aquele conjunto de papel como livro. Pode rotular aquilo como book, por exemplo. Então, elas conseguem criar essas conexões e mudar os rótulos de acordo com a língua que elas estão aprendendo. Tá? Então, nós, cientistas de dados, a gente observa, né, esses objetos como carro, ônibus, moto e até mesmo fenômenos. Tá? Então, esse aprendizado não se limita somente a objetos, mas também a fenômenos. Então, fenômenos de venda, pagamentos de boleto, visitas no site, compras, avaliações de produtos e qualquer outro fenômeno que eu esteja observando. Eu consigo extrair features que caracterizam esse fenômeno, né, ou esses objetos, montar uma tabela de treinamento com uma coluna chamada rótulo, que vai rotular para mim esse conjunto de características, e eu consigo usar esses elementos de treinamento para treinar um algoritmo de machine learning para que ele se torne capaz de identificar automaticamente qual o rótulo mais apropriado para um conjunto de características observáveis. Meigron, eu entendi o que é Machine Learning, mas eu ainda não consigo visualizar para que isso serve. Não tem problema, DS. Assiste esse vídeo que vai aparecer aqui do meu lado, acho que desse lado aqui, para você se aprofundar. Mas antes de sair, deixa seu like e se inscreve no canal se você gostou. Até mais!